Espiritismo sem mistério. Boa tarde a você que sintoniza conosco na Rede Boa Nova de Rádio e na TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, a Fundação Espírita André Luiz. Estamos começando mais um programa Espiritismo sem Mistério, programa que vai ao ar quinzenalmente às terças-feiras, às 14 horas. Eu sou Caio Ismael e estou aqui mais uma vez como apresentador convidado, com muita alegria no meu coração, e gostaria de agradecer à FEAL por essa oportunidade de estar aqui e também ao convite da irmã Eliana, que também é comunicadora desse programa e a presidente, fundadora da Casa Espírita que eu frequento. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esperamos que goste desse programa, que aproveite, que curta. E lembre-se, se é a sua primeira vez que está chegando, que é possível mandar perguntas, comentários, dúvidas até mesmo, no WhatsApp 11 99643 3827. E deixando sua pergunta ou um comentário, no próximo programa pode ser respondido pela nossa irmã Eliana. E também hoje nós estamos nas diversas redes sociais, estamos na TV Mundo Maior, portal TV Mundo Maior, que é um canal, um portal onde tem o programa, esse programa, diversos outros programas, tem conteúdos, fala um pouco da história da FEAL, enfim, diversos conteúdos para serem acessados, compartilhados, curtidos. Então fica aqui a dica para acessar, portal mundomaior.com.br. E hoje o tema que será tratado, será estudado nesse estudo contínuo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje o tema é o capítulo 24, que tem o título Não Coloqueis a Candeia debaixo do alqueire, e mais especificamente o item 11, os sãos não têm necessidade de médico. E diante desse tema tão bacana, convido a irmã Eliana para comentar, para nos trazer o seu conteúdo, o aprendizado nesse tema tão bonito. Boa tarde, irmã Eliana. Querida rede FEAL, Fundação Espírita André Luiz, querida rede de sócios Boa Nova, querida, como diríamos, né? Querida caravana de seres que vamos peregrinando pelo planeta, dentro desse corpo doutrinário e estudando esse caminhar com Jesus. É uma caravana que tem à sua frente, no seu coração e nos seus passos, o sentir Jesus no seu coração. E os seus passos é o caminhar com Jesus. Como ele caminhou. Claro que não vamos alcançar o caminhar que ele caminhou, e tampouco como, mas o como ele caminhou nos deixa pistas, pequenos, vamos dizer, insights, para que a gente possa alcançar esta medida maior do nosso crescimento espiritual. Bom, esse é o programa que a gente tem semanalmente, mas hoje é o ESMESE. Então, caminhando com Jesus e o ESMESE, que é o Espiritismo sem mistério, eles se reúnem em um só corpo, na verdade. Faz tempo que eu tento abrir, eu sempre penso nisso e esqueço de conversar com vocês sobre isso. Com o nosso Boa Tarde, quinzenal, às terças-feiras, aqui nos encontrando para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos, entre os estudos de quinta-feira do Caminhar com Jesus e o ESMESE, que são os capítulos apresentados, escolhidos pela doutrina espírita, pelos espíritos, por Allan Kardec, nós vamos vendo uma conexão para a passo. É muito importante, né, nos nossos trabalhos, você que vai seguindo o estudo conosco, se um dia seguir o estudo conosco, fazer o Caminhando com Jesus, semanalmente, ou quando sentir necessidade de apoiar-se, como faria Jesus nesse lugar, ou diante dessa problemática. Nós estamos até para fazer uma espécie de playlist de todos os programas, com os temas essenciais de todos os programas, para que a gente possa encontrar, então, aquele programa que fala à nossa necessidade naquela hora. No Caminhando com Jesus, às quintas-feiras.
né? Mas às terças-feiras, quinzenalmente, aqui estamos nós com o Esmese. Hoje, já no capítulo 24, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. E nossa conversa foi longa, foi bonita, está sendo ainda. Já vamos finalmente para os finais do capítulo. Nós vamos parando em cada item. Por quê? Porque é um solo sagrado. Eu não posso simplesmente passar sem olhar, sem ver. Primeiro, nós vamos abrir hoje o programa, o encontro, o estudo, pedindo e rogando mesmo aos Santos Espíritos de Deus, aos nossos tutelares, aos nossos guias de caminho, que nos abra a consciência para a aprendizagem. Sabia que esse é um pedido que pode ser feito? Uma vez, na Federação Espírita de São Paulo, uma professora disse isso. E eu comecei a praticar daí em diante, algumas amigas também comigo, amigos, e nós notamos um dia nos grupos de estudo o quão importante foi essa consciência de que podemos ser ajudados na compreensão do Evangelho de Jesus, ser ajudados na prática, no ato de praticar, no ato apostolar, ou seja, no ato de tornarmos-nos aquilo que estudamos. Quão importante evocar os bons espíritos para nos auxiliar. No capítulo 28, nós vamos vê-lo até o fim, vamos ver cada oração, vamos aprender a fazer essas orações lindas do capítulo 28 que Allan Kardec nos deixou e que são tão importantes em nossa vida. Tem uma, inclusive, do anjo guardião, que ele pede, que ele fala de uma coisa, de forma tão humilde: tenho necessidade de toda a vossa proteção. Ah, aquele que está na fraqueza, roga que aquele que está na fortaleza lhe dê a mão. Então, é um autoconhecimento que nós devemos ter, que a nossa fraqueza é fortaleza, na fortaleza das fortalezas, com F maiúsculo, que é Deus. E a expressão de Deus em nossas vidas vem através dos nossos anjos tutelares. Quão importante isto, rogar aos nossos anjos que nos auxiliem a caminhada, que estejam conosco, que hoje nós consigamos alcançar alguns degrauzinhos, um que seja, na prática do item que nós vamos estudar hoje, que é o item de Mateus 9. É tão importante esse item em que Jesus está com os publicanos e com os fariseus. E os fariseus sempre tentando provocar Jesus. Os fariseus eram a parte da nação judaica que se julgava acima e melhor do que os outros, mais santos, praticantes do evangelho, do cânone, né? Do Pentateuco, perdão, do Pentateuco, dos estudos dos 5 livros, que ministrava toda a vida, né? Do conhecimento de Deus e da lei. Então, eles se achavam acima e inquestionáveis. E esse eram os fariseus. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram os homens chamados de má fama, de má vida. Quer ver quem era um publicano? O famoso Zaqueu, que subiu no pé de sicômoro, pequeno que era, para ver Jesus, e Jesus foi cear na casa dele, do pecador, do avaro, daquele que só conta moedas, daquele homem insensível, que cobrava os impostos do povo judeu para o povo romano. Como é importante esses ensinamentos da localização histórica do que estamos estudando, para que nós possamos entender e compreender e aplicá-lo ao tempo atual. Olhar para esses ensinamentos, quem são os publicanos hoje, quem são os fariseus hoje, dentro do nosso corpo doutrinário espiritistas, aqueles que se arvorem dizer isto é a doutrina espírita, aquilo não é a doutrina espírita, ou isto é espiritismo, aquilo não é espiritismo. Oh, meu Deus, até quando nos separaremos assim uns dos outros? Quando Pilatos pergunta a Jesus, o que é a verdade? Jesus não responde o que é a verdade, como se a verdade fosse algo que só um grupo estivesse de posse dela. Se eu estou certo e se existe o certo, o absolutamente certo e o absolutamente errado, se não há, sabe, entre o amargo e o doce, nenhum agridoce ou nenhum, sabe, doce acre, sabe, se não há camadas
tonalidades no tom, sabores no gosto culinário, tonalidades, né? Enfim, se não há variáveis, eu tenho um monolismo, né? Uma coisa monolítica com a verdade. E o monolítico é uma pedra e ela machuca, e ela fere, ela não constrói, né? Então, fora da verdade não há salvação. Aqui está no nosso evangelho, no início dos capítulos. Se assim fosse dito, nós não entenderíamos o evangelho, mas ele não está aqui, está fora da verdade não há salvação, é fora da caridade não há salvação. Também não é fora do espiritismo que não há salvação, é fora do amor que não há salvação. A salvação está dentro desse grande passo que nós damos para sanar, a ação de sanar os nossos monolitismos, os nossos empedramentos internos. Mas olha, a gente vai indo longe, né? Se deixar eu vou voando, voando, daqui a pouco não sei nem voltar. Você tem que puxar, né, para a terra de novo. Alô, terra, brincando com vocês, com muito carinho. Lá vamos nós, então, voltando aqui aos publicanos e aos fariseus. Fizemos, então, queridos, algumas notas para trabalhar com vocês, né? São os coletores de impostos, anotamos aqui nos nossos estudos, quando estudamos, né? Mateus, seu nome de nascença era Levi. Aí, às vezes se pergunta, mas era Levi, era Mateus? Os cristãos tinham, né, nos seus primórdios, o hábito de mudar o nome quando assumiam algo, não é só no cristianismo. E é curioso, porque esse hábito de mudar o nome em determinadas situações, nós temos também na nossa cultura aborígena brasileira, algumas culturas indígenas que a gente tem notícias, né, porque não estudamos antropologia, mas de algumas tribos nascentes, culturas orientais. Muda-se o nome quando dá um passo iniciático, se acrescenta nomes. Então, quando Levi encontrou Jesus e ele se transforma, ele é chamado por Jesus para ser um dos escolhidos, ele passa a se chamar Mateus. É lindo isso, né? É como Gesiel, né? E o grande primeiro mártir cristão, Estevão, o grande irmão de Abigail, e o grande drama de Paulo, não é que ele havia prometido à sua noiva amada que acharia o seu irmão Gesiel. E Gesiel é uma história longa, mas Gesiel volta com o nome de Estevão, batizado por Pedro, né? O batismo do Espírito, renovado e com outro nome. E é condenado por Paulo ao apedrejamento. Ele leva Abigail para assistir o apedrejamento. E quando Abigail vê, é o seu irmão. É lindo. É uma coisa linda, triste, mas assim, a história, né, que ali aconteceu, ela cai numa tristeza tamanha que logo em seguida fenece. E claro que Paulo já era um fariseu, e Jesus era um homem que andava com os homens de má vida, que são os publicanos. Esse é o item que nós vamos estudar hoje. Então, ele sai em busca, né, da destruição, e amagoado na sua ira, na sua dor, né, para atacar o cristianismo. Tem nos romances, está no há 2000 anos e na história, né? Aqui vamos, então, os sãos não têm necessidade de médico. Então, nós vamos ler aqui com muito carinho, né, a passagem, né? Item 11. Jesus estando à mesa da casa deste homem, olha, não falam, né? Aí entre Atos Mateus, vieram muitos publicanos e pessoas de má vida, olha, os coletores de impostos que cobravam dos judeus. E colocaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. E vendo isso, os fariseus disseram aos seus discípulos: Por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, tendo escutado os fariseus, lhes disse: Os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. É Mateus 9:12. Caio, e aqui nós, antes da ordenação do nosso encontro, fizemos aí a escolha de um texto que ele lerá para nós, com chamadas assim delicadas, para entendermos essa separação
fica melhor, mais nítido para nós a separação entre os fariseus e os publicanos, e qual é a atitude que devemos ter perante os enfermos, os doentes, aqueles que seriam os impuros, vamos dizer, da época. Jesus o tempo todo não faz acepção de pessoas, não faz a separação de pessoas. Esse é o grande ensinamento dele, né? Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, ou seja, não escondeis a vossa luz daqueles que estão na escuridão, porque a nossa luz existe para iluminar a escuridão. E são luzes pequeninas as nossas, como a grande imagem que Emmanuel nos traz, né, que a lâmpada não faz o trabalho, o sol não faz o trabalho da lâmpada na escuridão. Tão importante, sabe? Sinta-se uma pequena lâmpada, mas necessária na escuridão do outro, necessária até para si mesmo, para não tropeçar sobre os próprios pés e caminhar erroneamente pela terra. A gente tem diante de nós, às vezes, algumas lanternas vivas, seres iluminados que andam adiante. É tão bonito isso, chama legados. Chico Xavier é o nosso legado. Na pátria do Evangelho, no Brasil, nasce aquele menino incrível, maravilhoso, que desde pequeno tem visibilidade do mundo dos espíritos, uma religação com o mundo eterno de uma forma, né? Desde os 5 anos, com a partida da querida Maria João de Deus, e ele então nos traz essa cidadania da nossa transcendência, de sermos espíritos, vivendo um momento humanizador, para que, enquanto espíritos, possamos fazer a nossa redenção. Isso é o Espiritismo que tira o mistério, não, deixa claro, nu, a beleza do fato, como a beleza das águas, das gramas, das estrelas, sabe, do doce mel nos lábios, na boca, feito pelas abelhas. É o fato, não tem imagem das coisas, sabe, a imagem do pão, mas o pão mesmo, não a imagem do mel, mas o mel de verdade. Não a imagem da água, mas a água descedentando a nossa sede. Este é o caminho. Então, diz aqui o livro maravilhoso: Jesus se dirigia aos pobres, aos deserdados, pois são os que mais necessitavam de consolação, aos cegos, dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não aos orgulhosos que acreditam ter toda a luz e de nada necessitar. Lá na introdução, no item 3, isso aqui está muito esclarecido. Voltem, releiam, revejam a introdução no item 3. Essas palavras, como tantas outras, encontram sua aplicação no Espiritismo, diz aqui o texto de nosso querido Allan Kardec. É de se surpreender, às vezes, em ver que a mediunidade é dada a pessoas indignas e capazes de a usarem mal. Tivemos tantos casos, não vamos citar nomes, mas tristes casos, não é, de pessoas com dimensões tão grandes e que acabaram em estados lamentáveis, lastimáveis de engano, engodo, porque quando um dom não é utilizado de forma ética, ele é arrebatado pela escuridão, pelas trevas, em vez de fazer o bem, faz o mal. Parecem, como diz alguns, que uma faculdade tão preciosa deveria ser dada só aos que possuem mais méritos. Digamos, primeiramente, que a mediunidade se deve a uma disposição orgânica, que todo homem pode ser dotado, como aquela de ver, ouvir, falar. Não existe nenhuma da qual o homem, com seu livre-arbítrio, não possa fazer mau uso. Você pode ver o mal, você pode ouvir o mal, falar o mal, e também aplicar sua mediunidade para separar, para dividir, para desunir, e não para construir e edificar. Vejam a aplicação do texto. Se Deus houvesse dado a palavra só aos incapazes de dizer coisas ruins, haveria mais mudos do que falantes. Então tem aquele tom gostoso de Allan Kardec, né, de fazer-nos rir um pouco, né? Deus deu ao homem as faculdades e o deixa livre para usá-las, mas não deixa de punir o que delas abusa. Ou seja, a justiça, né? Um fato que atrai outro fato. E o fato negativo vai atrair uma resposta negativa para aquele que a comete. Se o dom de comunicar-se com os espíritos fosse dado somente aos mais dignos, quem ousaria querê-lo? Em que ponto estaria, aliás, o limite entre a dignidade e a indignidade? A mediunidade é dada sem distinção,
a fim de que os espíritos possam levar a luz em todas as camadas, em todas as classes sociais, entre pobres e ricos, entre os sábios, para que perseverem no bem, entre os viciados, para corrigi-los. Esses últimos não seriam eles os doentes que necessitam de médicos, aqueles com os quais Jesus estava sentado à mesa? Porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que poderia tirá-lo da lama ou do lamaçal. Os bons espíritos lhe vêm em socorro e o aconselham diretamente para impressioná-los mais fortemente do que seria se recebesse conselhos por outras vias, quase sempre mães, pais, mas não escutamos. Deus, em sua bondade, para poupá-lo de procurar a luz mais longe, coloca-as em suas mãos. Então veja a sua missão enquanto espírita, a sua missão enquanto está aí no departamento editorial de uma casa espírita, no departamento mediúnico, no departamento da desobsessão. Vejam, a luz está sendo posta em suas mãos. Vamos repetir isso com todo carinho. Vamos, aqui já estamos quase no fim do texto, e nós vamos deixar o restante para fechar os nossos raciocínios. Nós vamos, então, passar a leitura. Então, lembrando quem são os publicanos, os homens de má vida, e Mateus era um cobrador de impostos. Os judeus tinham, sabe, condenavam, porque eles eram judeus também, mas se associavam a essa tarefa. Eram chamados, inclusive, não tinham até muito escolhas, não é? E os homens de má vida, que ainda não tinham alcançado, ali está Jesus, mostrando-nos onde devemos estar, com quem devemos estar. É lindo, não é verdade? Abre-se um painel maravilhoso de não julgamento dos seres humanos que vêm até nós. Em nossa casa de oração, nós temos o hábito de sempre privilegiar quando chegam os primeiros que chegam, independente de quem seja, porque são os mais necessitados, que muitas vezes o carro quebra no caminho, sabe, os espíritos que estão ali ensobrecendo, os levando ao desespero, às vezes a um suicídio. Aliás, Setembro Amarelo, né? O nosso primeiro encontro, Esmese, no Setembro Amarelo. Nós não poderíamos deixar de dizer que a palavra espírita, nos trabalhos de acolhimento, evitam um número incalculável de seres retirando a vida, porque nós conhecemos de onde viemos, para onde vamos, e nas aflições nós localizamos as causas atuais que nós mesmos fizemos e as anteriores, que ficaram, como não tínhamos meios de olhar para as dores que fizemos, agora estamos de frente a elas, com as provas das mais longas, às vezes árduas e difíceis. Então, aqui passamos ao nosso querido Deus, em sua bondade, para poupá-lo de procurar a luz mais longe, coloca-a em suas mãos. Não é ele muito mais culpado de não olhar para ela? Então, agora, depois, nós vamos ler essa parte como uma oração, para chamar você à sua responsabilidade dentro da casa espírita na qual você está. Olha aquele ser que chega e senta lá na última cadeira. Aqui tem uma história, mas vou ver o tempo, se dá para contar. Uma vez em que, com muita dor, foi a um centro espírita. Que Deus abençoe todos nós. Que essa linda tarde nos encoraje a retornar às nossas tarefas dentro da casa espírita com mais força, porque é a luz colocada em nossas mãos. Precisamos ir buscar, Ele nos deu a mediunidade obreira, tarefeira, de serviços. Nós estamos a serviço. É lindo. Bem-vindos. Grande abraço. Com Caio Ismael, a leitura do texto de hoje, de uma pequena obra que ele lerá, nos deixará talvez alguma questão ou não. Um grande abraço a todos. Gratidão a Deus por esse encontro e a FEAL e todos vocês. Gratidão, irmã, pelas palavras, pelos ensinamentos. E gostaria de lembrar a todos, aproveitando, né, esse momento, para divulgar o Clube Amigos da Boa Nova. Então, a todos que queiram fazer parte dessa rede de amor, dessa rede da Boa Nova, né, que é o Evangelho, então a gente vai passar os telefones para que possa ligar, se associar e realmente fazer parte dessa comunidade.
Então, tem o telefone 11 24 58 32 14 e também tem o WhatsApp 11 972 61 0272. E lembrando que a gente está nas diversas redes sociais também, Facebook, Instagram, o YouTube. Então é só colocar lá TV Mundo Maior, pesquisar pela TV Mundo Maior, que vai encontrar nossas redes sociais. Então não deixe de curtir, de compartilhar, de acessar, de divulgar. Bom, mas voltando ao texto, aqui a irmã nos trouxe essa passagem linda de Mateus, onde o item desse capítulo é justamente o título: Os sãos não têm necessidade de médico. E Emmanuel, no livro Bênção de Paz, faz justamente uma explicação, uma interpretação dessa passagem. Não são não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Então vamos ler o que Emmanuel nos traz nessa passagem. Aqui e ali encontramos inúmeros doentes que se candidatam ao auxílio da ciência médica, mas em toda parte, igualmente, existem aqueles outros portadores de moléstias da alma, para os quais há que se fazer o socorro do espírito. É o que a irmã disse, os trabalhadores da seara bendita, de uma casa espírita, sempre lembrar, né, que aqueles que chegam numa casa espírita chegam em muita dor, em profunda dor. Então, importante são os doentes da alma que traz Emmanuel nesse texto. E nem sempre semelhantes necessitados são os viciados e os malfeitores, que se definem de imediato por enfermos de ordem moral quando aparecem. Vemos outros muitos para os quais é preciso descobrir o remédio justo e, às vezes, difícil, de vez que se intoxicaram no próprio excesso das atitudes respeitáveis em que desfiguraram os sentimentos, tais como sejam os extremistas da corrigenda, tão apaixonados pelos processos punitivos que se perturbam na dureza de coração pela ausência de misericórdia, os extremistas da gentileza, tão interessados em agradar que descambam um dia para as deficiências da invigilância, os extremistas da superioridade, que é o que a irmã disse, os fariseus, que se achavam superiores no conhecimento da lei, né? Os extremistas da superioridade, tão agarrados à ideia de altura pessoal que adquirem a cegueira do orgulho. Os extremistas da independência, tão ciosos da própria emancipação, que fogem ao dever, caindo nos desequilíbrios da licenciosidade. Os extremistas da poupança, tão receosos de perder alguns centavos, que acabam transformando o dinheiro, instrumento do bem e do progresso, na paralisia da avareza em que se lhes arrasa a alegria de viver. Há doentes do corpo e doentes da alma. É forçoso não esquecer isso, porque todos eles são credores de entendimento e bondade, amparo e restauração. Diante de quem quer que seja, em posição menos digna perante as leis da harmonia que governam a vida e o universo, recordemos as palavras do Cristo. Não são os que gozam saúde que precisam de médico. Então, com esse fechamento lindo trazido pelo Emmanuel, que ele tanto diz dos extremistas, acho tão bonito isso que a irmã nos trouxe da casa espírita, entender a sua responsabilidade como o medicamento, Jesus, né? Terceira revelação, o medicamento para os doentes, não os doentes do corpo, mas os doentes da alma. Então, perguntando, até deixando essa pergunta para a irmã, nesse contexto, numa casa espírita, quão difícil é achar a nossa doença da alma pelo nosso orgulho e o quanto que a espiritualidade pode nos ajudar nesse processo de ver quem somos verdadeiramente para nos curarmos, né? Então, se a irmã pudesse comentar um pouquinho
desse processo de compreender as nossas chagas da alma através de uma casa espírita, da espiritualidade ou através do Evangelho de Jesus? Eu deixaria essa pergunta para a irmã. Enquanto Caio ia lendo, nós fomos aqui anotando as frases tão lindas. Não saberíamos repeti-las, mas voltem, sabe? Dê um time aí, voltem na leitura que ele fez, é importante. E importante também entender por que ele fez essa pergunta, ele deixou essa questão, que é justamente a questão que fecha a nossa, parece que até combinamos, mas não combinamos. Porque é a questão que está nesse último momento do item 11, que nós estamos estudando hoje, no capítulo 24, não coloquei essa candeia debaixo do alqueire, o item 11 e 12, fechando quase o capítulo. Na próxima quinzena, nós fechamos praticamente o estudo do 24, do capítulo 24. Bom, ele diz aqui, né? Caio pergunta dele, eu até anotei para a gente não perder a pergunta. Em uma casa espírita, quão difícil achar a nossa doença da alma? Ele falou, explanou um pouquinho sobre isso, né? Dentro da nossa caminhada doutrinária espiritista, então, ele, né? Entendi que ele está perguntando, né? Como é difícil ver a nós mesmos, encontrar a nós mesmos. Como é que é feito esse processo? E aqui, justamente, nosso querido Evangelho está nos ensinando que a luz é colocada em nossas mãos. Então, vejo a importância dessa fala, dessa simplicíssima fala. Aqui, um pouquinho antes, ele fala dos defeitos nossos, né? Os bons espíritos lhe vêm em socorro e o aconselham diretamente para o impressionar mais fortemente do que seria se recebesse conselhos por outras vias, né? Deus não quer a morte do pecador, daquele ser que está ainda perdido nas sensações apenas, sem fazer o passo, ou nem ter o propósito, ou ainda não ter o propósito de se espiritualizar, ou espiritualizar o seu sentir, o seu campo sensório, o seu agir, ainda está adormecido no mundo do ter. Porque quando a gente faz essa pergunta, a gente precisa achar dentro dela a resposta. E dentro dela está esses dois mundos, o ter e o ser. Nós temos uma cultura que nos leva apenas a ver as necessidades do corpo e a ter meios de sustentá-los, e essa necessidade do corpo se vai dentro de uma ideologia do consumismo. Quanto mais consumo, quanto mais compro, a minha realização, a minha paz, a minha alegria é sempre preencher-me de algo que eu tato, como se eu fosse uma criança que só pudesse, sabe, ter os brinquedos na mão para sentir-me seguro, né? Nós não saímos do colo de nossos pais. Um grande médico, Amadeu, nem sei onde anda, se ainda anda por aqui pela terra, né? Um pediatra, ele dizia que ele amava muito a pediatria, as crianças, mas que ele sentia que nós, mesmo com 60 ou 70, ou 40 ou 30, nós ainda continuávamos no colo de alguém ou de algo. A gente saiu do colo dos pais para o colo do ter. E que então o nosso limite de caminhar era entrar, pular do colo do ter, pelo menos para o colo do ser, que isso já seria um grande esforço, e nós sairíamos dos 2 anos de idade. Ele dizia que nós emocionalmente temos 2 anos de idade. Nós só nos sentimos seguros com a casa, com o apartamento, com o, sabe, o comodinho lá que a gente constrói. É lógico. Hoje a população andarilha é enorme. O que será, não? Você vê prédios vazios e eles nas ruas, né? Proibidos entrarem? Sim, claro, há toda uma proibição. Mas nós temos um morador que vai para a rua, né? Na rua e o de rua, né? O morador na rua, ele tem a casa, tudo de vez em quando está na rua, mas o de rua, ele não volta mais para casa. É uma anomia, ou seja, é um espírito que perdeu o pai e a mãe. Ou seja, perdeu a conexão através do pai e da mãe de Deus e do sentido da vida, porque Deus é o que nos dá o sentido da vida.
Então, nós precisamos ter coisas, trabalhar para ter o tempo todo. O ter não está ligado a uma função social do ter. Porque se o ter estivesse ligado à função social do ter, nós teríamos, então, a fraternidade universal já exercida neste mundo, neste orbe. As distâncias entre a riqueza e a pobreza não seriam tão abismais. A riqueza se prosperaria em obras e em empreendimentos que daria à pobreza a sua dignidade trabalhadora, o seu salário, a sua colônia de férias na praia, né? Tem categorias de trabalhadores que têm um mínimo, que se organiza. Nós precisamos aprender que a sociedade civil, nós que estamos, não estamos em partidos, ou nisto ou naquilo, nós precisamos nos reunir em algum lugar. A casa de oração, as igrejas, as eclésias, são espaços de construção já do novo porvir, do novo reino, da nova pátria. Nós fizemos, para domingo, quinzenalmente, a gente faz no YouTube, né? Junto com o Antônio, ele grava e eu faço falas assim, despertas, falas que vêm de dentro da alma. E achei um poema de Tagore sobre a pátria. E ele descreve a pátria, uma coisa linda. E logo em seguida tem um outro cântico que fala das nossas mudanças, rogando a Deus que nós façamos algumas mudanças dentro de nossos caminhares. Então a gente vê que o que Tagore canta logo depois no cântico é o que vai construir aquela pátria que ele descreveu um pouquinho antes. No próximo episódio eu trago os dois textos para vocês verem, a gente vai continuar, porque ainda estamos a Candeia, né? É uma luz esses dois poemas de Tagore. Preciso ser, é Mahatma Gandhi traduzido, preciso ser a mudança que eu quero ver no mundo. Então, Caio, a sua questão passa por aí, permeia por aí. A casa espírita, ao trazer o estudo sistemático, agora acoplando aos seus processos as terápicas, as diversas alternativas que hoje têm chegado até nós, não é mais só a psicologia, é o mundo sensório-emocional que vai ganhando dimensões e entendo que eu preciso me conhecer, que é uma temática socrática antiquíssima. Conhece-te a ti mesmo. E conhecer a nós mesmos, é conhecer nossos limites, é olhar para os nossos vícios, mas eu só posso olhar para aquela força de escuridão em mim se eu almejo ou tenho lá à frente de mim andando a claridade. E aí, Caio, é que nós damos início ao legado. A palavra legado está ligada, né? Ela é religiosa no sentido do religamento. Sabe, se você cortar os ligamentos, existe uma prática, existia, né? Lá no Oriente, uma prática, nos séculos atrás, nas dinastias, né, reinantes, a forma de condenar muitas vezes uma casta superior, né, um membro de uma casta superior para o seu erros, era cortar os ligamentos dos pés, para que não andassem mais. Pense, doloridíssimo, corta-se os ligamentos, pense. Ligar, religar, olha que coisa forte. Então, a casa espírita, ela faz esse processo de reconstruir seus ligamentos, os ligamentos com os céus, que eles se perderam. A gente falou aí da perda nossa dos braços maternos, que hoje a família se distanciou da religiosidade, recusando a missa formal, vazia, que não toca o coração, ou a repetição do cântico, que não tem nada a ver com o coração de quem está ali na sua dor. Quando esvazio-me do templo e não vejo no templo um pedaço de mim, e que o vazio que está ali é de outros, e que ali eu estou para acender uma pequena luz, quando me retraio de cumprir o meu papel de iluminar, e me afasto e levo comigo outros, fazendo críticas indecorosas e, como diríamos, de ingratidão. Né? Quantos anos vivi ali, estive ali, por exemplo. Né? Enfim, todas as sombras e as trevas que nos acompanham, elas querem te tirar debaixo da luz, né? Não coloques a candeia sob o alqueire. Olha, a candeia da iluminação interior, ela acontece quando você tem alguém andando lá à frente. E o legado, como nós dizemos em nossa casa de oração,
é o Cristo há mais de 2000 anos, é o estudo do Evangelho, por isso o esmese, o Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, derrubando os véus, adentrando mais profundamente na fala de Jesus, buscando as interpretações e as leituras pelas abençoadas mãos daquele que veio e viveu como Jesus viveu. Nascido pobrezinho em Pedro Leopoldo, último filho, né, de Maria João de Deus com seu esposo, o pai de Chico Xavier. Ali ficou com 5 anos sem a mãe, passando por sofrimentos, um trabalhador humilde, pertencente à classe humilde. Ali foi em busca de socorro e amparo a uma sua irmã que estava em desequilíbrio. Tão religioso e cristão era ligado à igreja que perguntou ao padre se realmente ele poderia buscar essa cura para a irmã no centro espírita. E aí aquele padre falou: somos livres, Chico. A liberdade é incondicional. Deus nos fez livres e nos libertou. É lindo, né? Então, Caio, sua pergunta vem de muito interesse, de muita grandeza, de muita sapiência para todos nós que estamos buscando isso. Aqui diz o Evangelho, fechando o raciocínio, sobre essa questão importantíssima, Caio Ismael, que você colocou, sobre a nossa infelicidade, não é? A nossa doença da alma, como ver a nossa doença da alma. No estudo, na continuidade, então permaneça. Os convites serão muitos, os desânimos é a doença que mais ataca o iniciado, aquele que está saindo já né, de si mesmo para dar o passo adiante. O desânimo, o desinteresse, parece que nada muda em minha vida, parece sempre a mesma coisa. Porque o velho homem tirânico que quer dar ordem ao universo e que quer dizer a Deus, por o dedo se enriste na face divina e ditar a ele o que eu quero e que ele atenda, senão eu sou aquele filho que vira as costas. Cuidado, porque ele continuará impassível no seu universo de luz. E nós voltaremos em mais farrapos e em dores mais profundas para encontrá-lo. Ele está em toda parte, está em nós, apenas não o vemos, como diz Agostinho. Então ele diz aqui, de forma muito bonita, a mediunidade não implica necessariamente em relações habituais com espíritos superiores. Ele é simplesmente uma aptidão para servir como instrumento, e ela é orgânica. Lembre, ela é um instrumento mais ou menos maleável dos espíritos em geral. O bom médium, portanto, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e que não é assistido senão por eles. Às vezes você tem médiuns com facilidade, visões, mas moralmente ele está lá atrás, então ele não é assistido por espíritos sábios e benevolentes. Quem os assiste são espíritos infelizes, que suscitam mais vaidade na vaidade que já possui, que suscitam mais empeços aonde está e com quem está. É um perigo para aquele que não se conhece, Caio. Então, o autoconhecimento é importante. Busque você que está nos ouvindo. Hoje tem na área pública as artes terápicas diversas, tem no SUS, é só buscar grupos de autoconhecimento, de mútuo conhecimento. Caio, eu não posso ficar sozinho. A solidão me leva à morte, praticamente, à morte da coragem, à morte da fé. A pouquinha coisa que eu conquistei se perde em meses. Não leva nem um ano. Eu volto à minha antiguidade, à minha antiga forma de ser. E ali, sabe, permaneço às vezes por séculos. Não há evolução. O que eu já sei está ali, mas eu não pratiquei, então eu apenas estou informado. É uma sabedoria que não é tanto assim sabedoria. Então, uma das formas, Caio, para a nossa mudança é a oração, é falar com Deus. É como nós falamos no início aqui do nosso encontro. Coloca o teu tutelar do teu lado, levanta a tua cabeça para o céu. Imagina que, sabe, você está assistido por seres que te amam, que Deus te olha e te vê.
São informações primárias que você deve recordar, reacordar. Acorde, como alguém, sabe, um violinista que fica treinando o violão para lembrar daquele acorde maravilhoso. Onde está você, meu anjo? Tenho necessidade de toda a sua proteção. É a prece 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. Busquem a falar com o anjo guardião. É trazer o mundo transcendente para cá, para aqui, para agora. Esta é a saída. Então, a sua doença encontrará em você mesmo a sanidade, a cura, as gotas homeopáticas. É a autocura. Esse é o momento em que nós somos responsáveis pelo nosso processo evolutivo. Somos como se chama isto? Os construtores, os escribas da nossa própria história. É lindo. Não estamos no colo, saímos a andar, sustentamos em nossas próprias pernas, damos as mãos aos outros, filho, pai, mãe. Quem é meu pai e minha mãe? Não é? A pergunta é: quem é meus irmãos e minha mãe? Deus de amor e de bondade, aqui estou, como o doente que necessita do vosso medicamento, aquele enviado por teu filho amado, o doente da alma. E se também estiverem doenças físicas, peça também. És cidadão de dois mundos. Diga: sou cidadã, sou cidadão de dois mundos. Eu sou um espírito que visto esta roupagem hoje, amanhã vestirei outra. Já tive inúmeras roupagens. Serei despido dela, não sei quando. Serei chamado ao retorno. Que eu tome consciência de quem sou eu, Espírito eterno, em meio a um oceano de luz, como gota no oceano, como um rio tranquilo, aquelas gotas que correm, como pétalas das flores, macias e cheirosas, perfumadas. Sou eu. Sinta no seu coração a presença de Deus. E levanta-te do teu nada, do teu vazio, do teu medo. Termina aqui. Espiritismo sem mistério.